Eu já ia me esquecendo. Está gravando agora já. Volta um pouquinho, fala um pouquinho de novo. Por que que o yoga do riso é o futuro do riso no planeta? Se vocês acompanharem o estudo e outros estudos, a história do riso, vocês vão perceber que o riso, ele acompanha, aliás, ele influi e sofre influência do processo cultural histórico. E aí, o que acontece? Cada época da história, o riso tem uma característica. Você vai perceber que teve as comédias, teve os bufões, a palhaçaria, mais recentemente as piadas, agora esse stand-up comedy. E pelas características da cultura, do que estava acontecendo na época, o riso tinha certas energias. E a gente está passando por um novo paradigma. Essa pandemia está mostrando isso claramente, que o paradigma social vai mudar. E eu acredito, isso é uma crença minha, que o que vai representar o riso nesse novo paradigma planetário vai ser yoga do riso. E por que eu estou dizendo isso? Porque o yoga do riso ele tem características dentro do seu início, da sua proposta, que vão levar a que ele seja a nova forma de representação do riso. Por exemplo, uma saúde preventiva, o resgate da inocência, a liberdade do riso. Vocês vão perceber que o riso foi manipulado durante toda a história. Então, por esses motivos e outros que ainda vão vir, a promoção da paz mundial, tudo isso tem uma afinidade com um novo paradigma que vai surgir. Por esse motivo, eu acho que o yoga do riso vai espalhar feito rastilho de pólvora e vai ser a forma que a gente vai rir daqui para frente. Então, vamos começar a nossa aula, nosso estudo. Eu vou começar compartilhando aqui um áudio e a gente começa. Outra coisa, com os 40 minutos vai parar. A gente é só voltar novamente que eu vou entrar novamente, tá? Espera aí que... vocês estão ouvindo? Tem que compartilhar a tela, senão não vai sair nada aqui. Caem freneticamente. Os olhos produzem lágrimas. Vocês ouviram esse trecho? Sim? Por que eu separei esse trecho? Porque, de vez em quando, embora eu saiba que isso não é verdade, tem gente rindo que parece que nem está rindo, está gritando, está urrando, mas isso é natural, tá? Mas eu acho importante que a gente perceba como é que o riso acontece no corpo para que a gente possa fingir de uma forma mais próxima possível do riso para ter mais possibilidade de atingir. Eu acho interessante isso, porque senão daqui a pouco você está gritando, batendo na cabeça que nem eu faço, e outras coisas, achando que está imitando o riso, e não é exatamente isso. Alguém quer tecer alguma coisa a respeito da... William, sim. Só uma coisinha. A gente não ouviu o trecho todo, mas para quem assistiu o vídeo, esse trecho que ele passou ali, o áudio, é do início do vídeo, que fala de várias características fisiológicas, né? Do corpo, que parece que quando você não entende que o vídeo é de um riso, parece que é um corpo entrando num estado de catarse, né?
Quando eu comecei a ouvir o vídeo, eu pensei, gente, o que é isso? Isso vai falar sobre riso? Bom, eu vou dar continuidade, porque tem vários trechos, e esse é apenas um comentário sobre a importância de você saber como é que o riso acontece no corpo, tá? Mas o processo histórico talvez seja mais importante nesse primeiro trecho de 15 minutos. Vamos ver se agora vai... Lidiane, se por favor, me dá um retorno se vai entrar o áudio para todo mundo. Não tem graça. Sim ou não? Às vezes é a surpresa que provoca o riso. Ou um contraste. Ou ainda pode ser o absurdo de uma situação. Nós rimos de coisas que ouvimos. Ou de coisas que imaginamos. O riso surge sem aviso. Todos ouviram, então? Sim. As motivações do riso são diversas, conforme a gente pode ver. O riso é um fenômeno multifacetado. E, em função disso, várias teorias foram criadas, que eu acho interessante que a gente venha estudar. Não que a gente vai estudar aqui agora, mas eu vou até colocar... Eu vou compartilhar... A tela está sendo compartilhada também ou não? Sim. Então, vocês vão ver aqui, esse artigo é do Dr. José Salomão Schwartz, acho que é da PUC de São Paulo. Ele fala das bases neurais do riso. E, num trecho do texto, ele fala: a teoria da superioridade, a risada seria a expressão do sentimento de superioridade de uma pessoa com relação a outras. Isso tem diversas interpretações, tá? Se vocês vierem estudar a teoria da superioridade, vocês vão saber. Teoria da incongruência. A risada seria uma reação intelectual a algo inesperado, ilógico ou inapropriado. A teoria do alívio. A risada seria um alívio da energia nervosa. Se não me engano, eu acho que essa teoria é do Freud. Teoria de Moral. A risada William, seria... Oi? a tela não está sendo compartilhada, tá? Então... Continua ali a gente está vendo o seu computador com os áudios. Mas vocês estão me ouvindo, né? Pelo menos. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Compartilhar a tela inteira tem uma opção. É a primeira opção de compartilhamentos. Em vez de compartilhar só uma janela, compartilhar a tela toda. Tá, deixa eu ver aqui. Por que eu... Estava querendo evitar, não sei se é possível compartilhar o áudio, o áudio e a tela separadamente. Porque eu não queria ter que voltar... Deixa eu continuar, vocês... Também essa é a última teoria de Moreau, é a última teoria que ele coloca aqui. A risada seria resultante de uma mudança psicológica agradável. Enfim, é só para citar que existem diversas teorias feitas por pessoas, por estudos, sobre o que motiva o riso, certo? E vamos continuar com o nosso filmezinho. Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessas teorias? De repente, alguém já estudou? Se não, vamos continuar nos nossos áudios. Só ver se não tem ninguém mais na sala de espera, né? Não sei. Nós somos só em 22? Boa pergunta. Obrigado, Ângela, mais uma vez, pela colaboração. Não, a sala de espera está aberta, tá? Eu deixei aberta. Então tá. Obrigada, Ângela.
Áudio começou. Às vezes o riso é tão contagioso que provoca problemas incomuns. Nos anos 60, na África, a crise incontrolável de riso, que teve início em uma turma de alunos, provocou uma epidemia de riso tão forte que a escola teve que passar 6 meses fechada. Bem, essa aí é uma coisa que provoca uma certa curiosidade em todo mundo. Existe toda uma explicação psicológica para o fenômeno. Basicamente, existe uma consciência, existe uma psique coletiva. Aliás, essa psique coletiva explica, sem querer entrar no mérito político, essa psique coletiva explica a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro, assim como explica o movimento nazista. Em função dessa psique coletiva, esse grupo se manifestou dessa forma. Ele, por uma necessidade de extravasamento, uma coletividade passou muito tempo rindo. Por que eu ressaltei esse negócio? Porque a gente tem a impressão de que o riso é sempre uma coisa positiva. E não é. O riso também é sintoma de várias doenças. Não tantas assim, mas a mais clássica delas é a coisa do Coringa, do filme Coringa. Quem viu, eu não vi, mas foi muito citado. Se você pesquisar riso, doença, vai aparecer uma série de artigos, todos eles explicando o que é a doença do Coringa. Então, é só para reforçar isso. Vamos, próximo áudiozinho. Gente, a sala está aberta para qualquer comentário. O riso também é fonte de poder. Nós ganhamos poder sobre as pessoas Eu fiquei que bem conseguimos curiosa fazer rir. com Temos essa parte aí. Queria saber se tu pesquisou mais sobre isso, se isso realmente aconteceu. Não. Que ano que foi? Aonde que foi? Se tem algum link para compartilhar sobre esse fenômeno aí? Não, eu não preparei um link, não, mas essa história, ela é clássica da história do riso. Se você colocar o nome da cidade ou do lugar que aconteceu, você vai achar várias citações, inclusive essa história que eu falei de psique coletiva, não é uma compreensão minha, foi um artigo que eu li falando por que isso aconteceu. Tá? Isso não tem dificuldade para você achar, não. Basta você pesquisar que você vai encontrar. E aconteceu realmente, porque parece loucura, mas não é, não. Deixa eu voltar esse áudiozinho aqui e a gente... O riso também é fonte de poder. Nós ganhamos poder sobre as pessoas que conseguimos fazer rir. Eu acho bem Temos o legal, poder não de sei se todos excluir. concordam, da gente, de repente, compartilhar no grupo os links das pesquisas também, William, que eu acho bem bacana. Como a Adélia compartilhou alguns livros, né, que ela tinha, então... aí os links desses artigos que você pesquisou, depois, né, hoje à tarde, amanhã, manda lá no grupo, para a gente poder se aprofundar mais. Obrigado, vou, como é que se diz? Aproveitar a sugestão e vou fazer isso. Todo o material que eu tiver a respeito da exposição de hoje, eu coloco de alguma forma lá no grupo. Tá? Pelas pessoas de quem rimos e conquistamos o poder de ridicularizar situações difíceis ou de troçar dos nossos opressores. Esse aí é uma gravação importante. De várias formas, o riso sempre esteve relacionado à manipulação do poder. Tá? Eu vou ler aqui, embora a tela não esteja aparecendo, um artigo da revista Galileu que fala o seguinte: o estudo do humor é sempre o estudo de uma sociedade que adotou o cômico como código para interpretar o real e usa o humor como forma de falar de sua história, diz a historiadora Maria Inês Gurjão, professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Seus problemas, carências e sofrimentos são invertidos.
passando do plano do trágico e do drama, que causam choro, para o plano do cômico e do humor, que levam ao riso. Esse processo, defende Gurjão, é indispensável para o bem-estar de um povo. Enquanto as pessoas conseguem rir, as contradições estão sob controle e os conflitos não constituem uma ameaça iminente. Seu desaparecimento é sinal de perigo. Neste caso, o riso deve ser provocado por agentes externos, explica. E quando surgem os comediantes que, ao longo da história, tiveram muitas caras, saltimbancos, palhaços e humoristas em geral, costumam ter suas atividades estimuladas pelos próprios agentes sociais. Chegaram até mesmo a exercer papéis e funções ligadas ao governo, como é o caso específico do Bufão nas cortes. Mas apesar de terem sua atuação consentida, eram controladas pelo poder político e pelas demais instituições do grupo ao qual pertenciam. Não é à toa que, nos últimos 100 anos, com o arrefecimento da censura, o humor e a crítica política venham mantendo uma relação tão estreita. Afinal, o território do poder é o que mais se expõe ao espaço público e constitui uma origem óbvia para o descontentamento popular. Ou seja, essa colocação dessa historiadora, ela mostra como o riso é controlado como gestão social. Agora, a questão toda não é a gestão social. A gestão social é uma coisa necessária. O problema todo é a manipulação dessa gestão em função de interesses particulares ou de grupos, certo? E, infelizmente, é isso que acontece com o riso também. Da mesma forma que o econômico, o riso também passa a ser objeto de manipulação, vocês vão perceber. Inclusive, eu vou citar uma coisa interessante que, por exemplo, há pouco tempo, o riso tem sido objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal. Eu não achei o link nisso, mas se pesquisar também vai achar. Aliás, não achei o link, não. Separei o link, mas perdi. Mas eu vou achar novamente e vou colocar lá para vocês. Em função das piadas ácidas que têm sido feitas com relação aos políticos, tentaram censurar a comicidade e o Supremo Tribunal Federal não permitiu. Isso é só para vocês perceberem o nível de, como é que se diz, de importância do riso. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi, meu som está saindo? Seu som está saindo, Givaldo. Oi, querido, bom dia. Olha, quando eu vi isso, eu li sobre isso, eu fiquei questionando e trago para cá. Tu achas que esse riso, ele está com quem? Com o poder ou com o povo? Né? Porque tem horas que eu sinto essa alternância, né? A gente está rindo deles e eles estão rindo da gente. Eu fiquei... Enfim, é essa questão que eu trago para a gente refletir. Obrigado, Givaldo, porque no estudo, ao longo da história, você vai perceber que existe um conflito, uma tentativa constante das autoridades vigentes em cada época de controlarem o riso, principalmente quando chegar no processo da Idade Média, quando a Igreja praticamente excomunga o riso das atitudes sociais. Mas, ainda assim, o povo resiste. Então, você vai ver que o riso também é objeto de conflito de classe. Obrigado pela pergunta. Ô, William, posso comentar? Pô, com certeza. Estou aguardando isso já tem tempo. Porque eu acho que tem que fazer uma distinção aqui, porque tudo que a gente está falando, né, agora, principalmente, não é exatamente sobre o riso, é sobre a comédia, né? Então, tem uma distinção bem grande de comédia e riso. Riso é uma função orgânica que a gente tem de alívio, de prazer, e comédia é o uso social, o
uso histórico, social, que a gente vai construindo dessa função que a gente possui, assim como a gente pode usar o medo para manipular, e é muito usado também, a gente pode usar, que é um dos reflexos primários do ser humano, que é o reflexo de Moro, aquele do susto, e depois ele vai se construindo socialmente com significado, e aí vira um medo social, o medo das coisas. No riso, a gente tem o riso como uma função de extravasamento em que o corpo é atingido por algo que é prazeroso, e a gente pode aprender com isso coisas boas e pode aprender coisas ruins. A comédia também, ela pode ter uma vertente positiva e pode ter uma vertente mais negativa, mais crítica, mais política. E aí o que está sendo discutido agora aqui não é exatamente o riso, é a comédia, né? Só para deixar esse parênteses. Tá? Excelente. Agora o estudo está começando a fluir, está ficando do jeito que eu gosto. Não só, Marcelo, essa aparente confusão é necessária para que a gente possa discutir. Você vai perceber que existe uma confusão muito grande entre o riso, a comédia e um terceiro que ocorre com muito mais frequência do que essa que você falou, que é o humor. Entendeu? O humor também é uma terceira coisa. A comédia, na verdade, ela é um gênero do teatro que começou na Grécia. A gente vai chegar lá. E aí que está. Quando eu coloquei esse vídeo como objeto do primeiro estudo, eu tinha por objetivo abrir o leque para que a gente possa perceber as diversas nuances que envolvem o riso. E ainda bem que o Marcelo está aqui para definir com mais propriedade o que é o riso exatamente. Mas envolve... Então, por que eu estou falando isso e por que foi importante essa pontuação do Marcelo? Porque durante a definição do nosso conceito básico de yoga do riso, se fala yoga do riso é um conceito no qual as pessoas podem rir sem humor, sem comédia e sem piadas. Eu acho que seria interessante que alguém pudesse explanar isso na sexta-feira, que é um horário que as pessoas pediram com mais quantidade, que tivesse um trabalho para fazer uma diferenciação específica disso. O que é humor, o que é comédia. Aqui eu acho que já vai acabar, gente. Então a gente retorna, tá? Não. Eu acho que está dizendo que removeu, não sei nem porquê. Um presente. O horário. Cara, a gente vai poder ir direto até 8 horas, tá, gente? Que bom, fomos premiados. Eu acho que seria muito bom que houvesse alguém, porque é uma coisa que é conceitual no yoga do riso. Você diferenciar humor, comédia, piada e como é que isso se relaciona com o riso. Tá? Obrigado, Marcelo. William. Pois não. Dentro do que o Marcelo falou, eu fiquei aqui refletindo, né? Se de repente a piada, a comédia, a palhaçaria, ela não surge porque o riso é uma necessidade fisiológica. Então, isso, de certa forma, socialmente nos permite rir com aquele motivo, né, que naquela época faz sentido, de repente, numa outra época, num outro contexto, não vai mais fazer sentido, mas é necessário, né, rir diante das tragédias da vida. Fiquei pensando nisso. E certamente fazer essa comparação vai ser muito necessário ter uma aula só sobre isso. E o pessoal que estuda palhaçaria, eles estudam isso, tá? Eu já fiz alguns cursos de palhaçaria, eu sei que eles estudam isso, mas aqui no grupo a gente tem palhaços, assim, que dão cursos, inclusive. Então, seria legal se eles se disponibilizassem a fazer essa apresentação para a gente. Bom. Fala, Marcelo, você está querendo falar alguma coisa? Eu queria dizer que não só uma necessidade fisiológica, porque a gente precisa desses momentos de extravasamento para regular o humor interno,
né? E socialmente, para as relações, para que as relações, quando a gente se relaciona com outras pessoas, com o mundo, não só com as pessoas, com os animais, com a natureza e tudo, a gente precisa ter esses momentos de extravasamento, de troca, de extravasamento, sentir que está fazendo algum efeito no mundo que nos traz prazer, né? Essa sensação de prazer, a gente tem que fazer coletivamente, com o meio externo, então é uma coisa que vai de dentro para fora, então a gente regula o nosso humor e, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a comédia, a piada, né? A palhaçaria, tudo para fazer isso acontecer no social. Uma sociedade muito fechada, uma sociedade muito travada, uma sociedade muito rígida, né? Assim, a gente pode ver isso em casa, uma família muito cheia de normas, as crianças sofrem, né? O clima da casa fica ruim, e na sociedade acontece a mesma coisa, a gente começa a dar um peso muito grande e há que ter momentos para isso, para a gente poder extravasar, né? Não só o carnaval, que é um festejo aí que foi organizado nesse nosso calendário cristão aqui no Ocidente para poder extravasar, mas a gente precisa desses momentos, e aí esse trabalho de comédia é importante, né? Essa vertente da comédia. Então, as três coisas estão interligadas. O riso, como uma função fisiológica, que já nasce com a gente, né? de percepção do prazer em contato com o mundo externo. O humor, que é uma regulação que a gente precisa passar por momentos de tensão, né? Os momentos de ativação e tensão para se mover em direção ao mundo, mas precisa depois do extravasamento para poder acalmar toda essa tensão. E, no caso da comédia, é para poder manter as relações sociais e o estado social, né, das pessoas, sem questões políticas, mas manter isso, esse clima geral, esse clima externo, não é mais um potencializador do nosso crescimento, sabe? Senão o mundo nos sufoca, o mundo externo. Só para falar rapidamente sobre isso, para não atrapalhar teus áudios aqui. Na verdade, eu estou pensando a respeito disso. Com certeza, o que eu havia programado não vai acontecer, mas isso também já estava previsto. Eu tinha programado de fazer 4 encontros com 15 minutos. Mas eu já estou percebendo que esse primeiro não vai acabar. Só que eu acho muito mais importante que os poucos minutos que a gente está colocando tenha riqueza, tenha conteúdo, do que sair fazendo uma coisa acelerada, tá? Eu acho que o que está acontecendo está ótimo. Vamos lá, o próximo vídeo, então. Se não tiver mais alguém para falar alguma coisa. Bom dia. Eu quero compartilhar, sim. Uma das coisas que me chamou mais atenção nesse vídeo, desses 15 minutos, foi logo no início. Foi a primeira cena que você trouxe, o primeiro áudio, que fala, né, de como o riso se dá fisicamente. E existe toda uma contração, né, no corpo, para depois o relaxamento. Isso me fez refletir muito com relação a um dos propósitos e um dos alcances do riso, do yoga do riso, nas devolutivas que as pessoas sempre trazem, né? O quanto o riso faz bem para elas e o quanto o estresse é naquele momento dissipado, né? E a gente vive nesse mundo mesmo de polaridades, onde tem o dia e a noite, o alto e o baixo, o grande e o pequeno, o gordo e magro, e tem a contração e o relaxamento, né? E o riso é uma das ferramentas que a gente usa hoje em dia para combater o estresse. E essa descrição, né, de como o riso se dá com toda essa contração me lembrou muito uma técnica de relaxamento que a gente faz, que consegue o relaxamento bem rápido, que é o de contrair e relaxar, contrair e relaxar. E aí eu quis trazer isso para vocês. Agora que o Marcelo não para mais de falar. Mas antes, Marcelão, eu vou falar uma teoria pessoal. Eu, observando a gente rindo, e também em função de um outro trabalho também que é para
minimizar o estresse, que chama TRE, que fala sobre o tremor, que ele chama de tremor neurogênico. Eu observei que isso parece muito com terapia de choque, que é utilizada para as pessoas que têm... como é que se diz? Ih, caramba, deu um branco aqui. Depressão aguda. E comentando com a minha esposa, ela falou a palavra despolarização. E eu pensei o seguinte: o riso, de alguma forma, ele despolariza, ele neutraliza, ele tira a polaridade. Ou seja, é como se desse um branco e possibilitasse uma nova polarização, um novo reordenamento. Agora, se o Marcelo quiser falar sobre relaxamento, estresse e tudo mais, pode meter bronca, porque todo mundo já percebeu que o riso é uma ferramenta terapêutica muito importante e está diretamente relacionado ao estresse. Não vou falar hoje, vou deixar para um outro, porque nas sextas eu não posso, sabe? Nas sextas eu curso de neurofisiologia à noite, na sexta, então não dá para eu assumir nenhum grupo, mas no sábado, esse horário das 7 da manhã ficou ótimo para mim. Então, num próximo sábado aí que tenha livre, a gente pode fazer o... Não, cara, na verdade não tem que esgotar o assunto aqui de jeito nenhum, porque isso pode ser objeto de uma explanação mais específica tua, o que eu espero que aconteça. Sim. Vamos lá, então. Vamos lá botar o próximo áudio. Segundo uma das teorias sobre as origens do riso, as primeiras piadas surgidas na pré-história eram extremamente cruéis. Nossos ancestrais riam do sofrimento dos animais feridos. Assim, conseguiam se distanciar das criaturas que precisavam matar para garantir a própria sobrevivência. Gente, essa perdeu até a graça. Na verdade, eu botei esse áudio para demonstrar que o riso sempre teve ligado, mas é curioso porque era uma época que não tinha estudo científico, não tinha nem linguagem. O riso sempre foi... Aliás, tem uma teoria de que o riso pode ter sido um dos precursores da linguagem, porque você antes... uma das primeiras formas de comunicação é o riso, mas, além disso, o riso sempre esteve ligado à sobrevivência, ao estresse, à descarga do estresse para você poder caçar e poder comer. E também a caça está ligada a um processo extremamente estressante, que é de vida e morte. Então, você vê como é que... Se alguém, eu já esgotei, a gente já estava tratando desse assunto, mas se alguém quiser fazer mais alguma parte, pode ficar à vontade. Vou adiante. Para os gregos, o culto a Dionísio, o deus do vinho, era um pretexto para celebrações e um júbilo irrestrito. Por que eu destaquei esse trecho? E depois eu acabei pesquisando mais um pouco e vi que aí entra a história e entra a comédia que o Marcelo falou. Naquele mesmo artigo da revista Galileu, logo embaixo tem assim: a comédia originalmente nascida de um culto agrário a Dionísio, deus do vinho e da embriaguez, mas também da comunhão e da solidariedade, envolvia todos num ritual de dança, festa, máscaras e fantasias e de deboche. Na Idade Média, a cultura cômica esteve... Bom, mas aí tem uma outra parte, mas é muito longa, eu não vou adentrar, não. O importante é que, nesse tempo, começa a comédia como um estilo de teatro.
E mais embaixo, nesse mesmo tempo, eles falam assim, em tempos antigos, as sociedades possuíam uma noção clara de 2 tipos de práticas do riso. O bom, a expressão da alegria lícita, e o mal, expressão do rir de alguém ou rir contra alguém. Essa distinção é muito importante, porque ela, ao longo do tempo, parece que vai ser perdida. Tá? E a minha pontuação é mais para reforçar a ligação do processo histórico com o riso e como é que isso se dá nas sociedades. Mas essa explanação Marcelo já fez, não precisa ficar reforçando. Mas é importante pontuar essa coisa do bom e do mal, que, embora seja uma coisa questionável e tudo mais, ela acaba tendo influência de como se processa o riso e como a gente encara isso na nossa vida. Se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, vai lá, Marcelão. Não, eu só queria pontuar, aproveitar que falou do vinho aí, porque o uso de substâncias também está muito atrelado a essa necessidade de extravasamento, sabe? Quando há muita rigidez, muita dificuldade para organizar o humor interno, a gente, né, tem a tendência a buscar nas substâncias que facilitam, né? Muitas religiões, mesmo as mais antigas, né, as mesmas mais tribais, né? Eles tinham elementos que já haviam descoberto na natureza que provocavam esse efeito de entorpecimento, né? Que a gente tem esse efeito, né, tanto nas práticas físicas, de haver um anestesiamento no final de uma prática física, como depois de um riso, que é aqueles espasmos, a gente tem esse entorpecimento do corpo e esse alívio da tensão. Então, o uso das substâncias, que nesse trecho fala rapidamente, não entra em detalhes, mas rir também ajudaria a diminuir, né, a prática do riso diária, a prática do riso frequente ajudaria a regular o nosso humor interno, a melhorar as nossas relações, mas também a evitar, né, talvez, né, aí depende de uma série de outros fatores sociais, mas a busca por essas substâncias alucinógenas de todos os tipos, né, seja álcool, drogas, remédios oficiais, né, os lícitos e os ilícitos, para poder tentar apaziguar um pouco dessa dor mundial, né, já que a gente fala de paz mundial. Então, só para fazer a parte aí da questão das drogas. Eu estou rindo à toa porque eu separei essa fala inicialmente porque eu lembrei do gás hilariante, que é uma coisa mais moderna que tem nas festas. E esqueci por conta do processo histórico, eu não ia citar, e você foi lá e citou. Cara, isso é só importante para que o Marcelo citou dessa forma bem mais detalhada, porque, mais uma vez, reforça a função do riso como terapia, como uma forma de você trabalhar com adictos. Porque, na verdade, você acaba percebendo que elas têm, por necessidade psicológica, extravasamento, relaxar. Só que se não consegue isso através de uma forma natural, que nem o riso, ele acaba apelando para o uso de substâncias psicotrópicas. Vamos lá. Eu queria fazer mais um comentário sobre isso. Diga. Teve uma vez, esse assunto também acho que dá mais uma aula inteira. Mas teve uma vez que eu fiquei muito curiosa, porque a Ana Banana, né, que é professora líder de yoga do riso lá de Portugal, é a mestra do Sandro, ela comentou numa live, ou em algum dos vídeos dela lá no Facebook, que se a pessoa usa droga e você ri pelo fato de você ter usado a droga, o riso, nesse caso, ele é uma desintoxicação natural do seu corpo em relação àquela toxina. E eu achei isso muito interessante. Só que uma vez eu comentei com alguém e a pessoa meio que torceu o nariz, assim, sabe? Desconfiando. Aí eu não comentei com mais ninguém. Estou comentando com vocês agora. Porque não foi uma pesquisa minha,
Foi uma coisa que eu ouvi alguém falando e que para mim fez total sentido. Mas eu não sei se isso é verdade, não fui atrás de saber disso. Quem sabe podemos perguntar para a Ana Banana. Ou se alguém tem alguma informação relacionada a isso e puder comentar. Eu vou comentar rapidamente, porque isso demora muito, mas com o riso, a gente tem várias funções, mas duas básicas. A do alívio não é só o alívio da tensão física, mas quando a gente provoca esse alívio de tensão física, a gente também provoca a liberação, né, Então, espera um minuto. o funcionamento de todas as nossas vias de excreção, né? As glândulas, toda a parte excretora nossa, ela começa a relaxar e a liberar tudo aquilo que estava intoxicando o corpo. Então, tem uma verdade aí, mas também tem uma outra vertente que talvez a pessoa que torceu o nariz tenha pensado sobre ela, porque o riso ele trabalha no circuito do prazer, né? O nosso circuito do prazer. E aí, dependendo de como se construiu esse circuito do prazer, se a gente ri, né, em relação às drogas, isso pode reforçar o circuito do prazer e pode gerar que nem todo mundo que bebe em conjunto, ou usa drogas em conjunto, e depois vai lá e volta a usar de novo, porque há uma relação entre o prazer social, principalmente, né, o prazer da aceitação social, nesse circuito do prazer, e a pessoa pode potencializar mais o vício. Então, sempre, né, nada é muito simplista, né, quando a gente fala de fisiologia, porque a gente é um ser muito complexo, né? O ser humano é um dos seres mais complexos da natureza. Ele não é um ser mais inteligente, mas é um ser mais complexo, né, em termos de construção. Então, não dá para dizer com certeza que isso vai funcionar para todo mundo, que rir vai aliviar e vai, né, desintoxicar, e a pessoa pode sair das drogas, mas pode também aumentar a inclusão da pessoa, né, potencializar o vício, porque esse prazer sentido pode estar conectado em algumas vias que vão reforçar que a pessoa busque mais disso, né, libere mais dopamina, libere mais as substâncias que fazem com que ela corra atrás daquele momento, e aí não vai exatamente liberar das drogas, mas pode ser que potencialize e ajude a pessoa a ficar mais viciada. Então, nem tudo é para um lado ou para o outro, tem sempre um meio termo e depende de cada caso. Cada ser é único, né? Posso contribuir um pouquinho, pessoal? Bom dia. Oi, caramba! Esse negócio aqui tá quente hoje, hein? Vai lá. Tudo bem com vocês? Acordei, essa reunião foi muito cedo, agora que eu estou despertando. Eu costumo defender o seguinte, que o riso é propriamente dita a droga. Entendeu? O riso, ele tem a característica de um fármaco, vamos dizer, a droga vista como um fármaco, né? Por isso que vem aquele adágio, rir é o melhor remédio. Porque o riso, ele é viciante. Eu acho que o riso é propriamente a droga, né? Quanto mais você ri, mais você se vicia, né? Aquele efeito viciante. E acaba, em alguns momentos, se confundindo com outras drogas. Até como o Marcelo Xará disse aí, ele tem esse efeito neurológico, né? E acaba, então, se confundindo. Por isso que, às vezes, a pessoa, quando está... não é sóbria, está de fogo, né? Está de fogo. Ela fica mais solta, mais leve, ela ri mais, né? Tem outras que, quando estão de fogo, elas choram mais. Por quê? Porque a droga tem esse efeito liberatório, né? De emoções, né? Aquele efeito cartático. Então, a pessoa acaba rindo, chorando e explanando outras emoções. Então, eu sempre defendi que o riso é uma droga propriamente dita, que pode ser usada para o bem quanto para o mal, né? Pode ser uma boa droga ou uma droga ruim, depende como você contextualiza ele. Então, só queria pontuar isso daí, até eu despertar aqui, que eu ainda estou um pezinho lá, outro pezinho aqui. Dá uma gargalhada aí, Marcelo. E parabéns aí pela iniciativa, viu? Parabéns pela iniciativa para vocês, viu? Um abração. Alô, bom dia, 1, 2, 3, Wilson Maza falando.
Ó, o Mas acordou também. Cara, eu tô desde a hora que eu liguei o link tentando abrir o vídeo aqui, mas eu não consigo. Mas tudo bem. Aproveitando que o Marcelo falou isso, deixa eu tentar fazer uma outra contribuição. Eu senti todo esse esquema que você falou, Marcelo, no encontro nacional do Yoga do Riso no ano passado, lá em Maceió, porque a gente ficou fazendo as atividades, aí teve uma hora que o Sandro falou, bom, gente, agora é hora de vocês descansarem o corpo e mente para que depois a gente continue as atividades. Porém, ficou um grupinho dentro da piscina e a gente ficou fazendo o quê? Rindo. Não tinha droga, não tinha bebida, não tinha nada. E aí a gente ficou rindo, ficou eu, a Eliane, ficou a Aline dentro da piscina e a gente ficou rindo, brincando, igual criança mesmo, fazia brincadeira dentro da água, e saía da água, e corria, e voltava para a água. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu estou bem louco. Aí eu falei, nossa senhora, eu tô bem louco, eu tô bem louco. E aí eu comecei a fazer comparações. Eu falei assim, eu já passei por isso, porque, por exemplo, quando a gente quer sentir pertencente a um grupo de adolescentes, a um grupo de jovens, ou numa balada, essas coisas, o que a gente quer fazer? A gente quer sim beber, tomar um drink para sentir mais prazer e para o prazer nos levar a outro prazer. Então, eu vou lá, você chega numa balada, você começa a beber, e aí você está extrovertido, aí você conhece uma garota, você quer mais prazer, você vai para casa e, se Deus quiser, tudo bem. Então, naquele dia eu percebi que eu falei, cara, hoje, com essa idade, com esse conhecimento, eu não preciso mais disso. Eu não preciso fazer um investimento que vai me trazer um prazer, porém vai estragar a minha saúde. Sendo que eu tenho essa ferramenta que agora eu posso tornar consciente cada vez mais e partilhar com o outro esses benefícios. E ali eu tive um insight sobre isso. Mas eu senti uma brisa muito louca. E depois eu falei, agora é só descansar. Foi o melhor descanso que eu tive em 30 minutos. Mas você sabe que uma vez eu fiz uma intervenção, uma palestra para um grupo de pessoas viciadas, né? E um dos pontos que eu destaquei que era isso aí, gente, não precisa usar droga química. Você tem aí a risada que tá fácil para você, aproveita disso, ri muito, que com o tempo você vai conseguir atingir alguns dos efeitos, não todos, é claro, né? Mas alguns dos efeitos que a droga te proporciona, que é essa letargia, essa maluquice que acontece. Em muitos casos perde até o sentido, né? Você fica com as ideias até embaralhadas. Mas realmente eu acho que o riso ele tem esse poder, né? Esse poder. Agora cabe a nós também aproveitarmos da melhor maneira, é claro, né? Mas vamos tocar aí, né? Desculpa aí, William. Nada, de jeito nenhum. É o que eu falei. Aprofundar talvez seja mais interessante do que tocar para frente. Alguém mais gostaria de contribuir com esse tópico ou podemos seguir? Então, vamos nós. Bom dia, gente. Ih, peraí. Sim, bom dia. Oi, Seba, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, gostaria de contribuir com a fala do Marcelo e de todo mundo que já falou, né? Só um pouquinho. Com relação ao uso de entorpecentes. Eu trabalho com população de rua e pessoas em uso, né, de substâncias psicoativas. E constantemente dentro do meu trabalho eu estou usando o riso, né? E aí eu já sou conhecida como a enfermeira do riso, porque sempre que eu estou vendo uma pressão, sempre que eu estou vendo uma glicemia, eu estou ali estimulando o riso. E muitos usuários, eles citam isso, né? Eles demonstram o como é importante eles estarem incluídos dentro de um ciclo. E aí tem muito a ver com a identidade social. Então, quando a gente estimula esse riso, entre um usuário, entre um paciente, entre uma pessoa, e o outro vem e ri junto, eles se sentem pertencentes, né? Pertencentes a um grupo. Eles começam a se identificar como pessoas, porque geralmente essas pessoas que estão nessas situações de vulnerabilidades e depreciação física, emocional, espiritual tão grande, que chega um momento que eles não se sentem pessoas, eles não se sentem seres humanos, né? A gente lê, a gente vê na literatura que eles se intitulam como lixo social. E aí, quando a gente traz esse olhar, de olhar no olho dessas pessoas e oferecer um riso,
e estimular que eles sorriem junto com a gente, eles começam a se sentir pertencentes a todo um sistema social, né? E com a própria identidade. E aí talvez isso seja um ponto inicial para que eles percebam que realmente o riso ele tem essa característica tanto entorpecente, porque libera as substâncias, né, que nos deixam, principalmente a dopamina, nos deixam dopados de alegria, mas também como um instrumento de ressocialização, né, de recolocação na sociedade e de reconhecimento de si mesmo. Então, realmente, como o pessoal colocou, é muito amplo e dá muito pano para manga, mas só uma pitadinha aí do meu trabalho. Grato pela contribuição. Surgiu mais um tema para quem quiser fazer um estudo, porque, afinal de contas, empatia é uma das características mais marcantes do riso. E aí você colocou uma solução de terapia social. Então, é uma coisa que precisa ser explorada, até porque a gente tem esse cuidado de não confundir yoga do riso com terapia, mas yoga é união, riso, você tem que estudar essas coisas. Posso seguir ou continuamos por aqui? Posso falar de novo? Que coisa! Diga, Marcelo, fala aí. Da Sebastiana aqui, que ela falou de se sentir um lixo, e me veio à mente também a questão do trabalho, quem trabalha com empresas, né? Eu não trabalho com empresa, mas a gente sabe que os grandes líderes, né, são aqueles que têm uma expressão mais feliz e que se comunicam de forma agradável e simpática com todas as pessoas, desde o porteiro da empresa até todos os níveis, e isso causa esse efeito que a Sebastiana falou, porque não é só na exclusão social que tem a pessoa se sentindo um lixo, porque ela vê isso, a gente olha com olhos para fora, a gente não tem olhos para dentro, né? A gente olha para o mundo, então, a gente se percebe olhando para o mundo, e dentro das empresas tem muitas pessoas que se sentem lixo também, dependendo da forma como a liderança ocorre, né? Então, há esse peso social também no lugar onde eu deveria me autorrealizar, né? Construir a minha razão de viver, que são os trabalhos, não importa a empresa que seja, mas eu tenho que fazer uma função no mundo que me dê essa autorrealização, em algum lugar eu tenho que estar. E aí, quem trabalha com riso, né, com o yoga da empresa, vai ter muita utilidade trabalhar justamente isso, porque isso vai melhorar as relações não só entre pares, mas entre os níveis hierárquicos, como foi citado num dos áudios ali, a relação de poder. Então, o riso aproxima isso, né, faz a gente se sentir igual, né, se conectar, não precisa usar droga para isso, como o Masa já citou, a gente consegue se sentir igual, se sentir pertencente. Então, há bastante justificativas para se trabalhar a yoga do riso dentro da empresa e diminuir esses níveis hierárquicos de poder, de distanciamento entre as pessoas. Só para fazer essa parte rápido, para aproveitar o gancho aqui da fala. Eu imagino que o Marcelo deva estar querendo falar alguma coisa. Porque infelizmente, ainda nas empresas, predomina a crença limitante de que o riso tira autoridade, né? Então, a gente tem uma dificuldade de convencer essas lideranças de que o riso seria uma ferramenta importante para eles. Realmente, aqueles que já entenderam, os líderes que já entenderam essa premissa, estão se destacando, estão se sobressaindo, mas ainda é a minoria, infelizmente. Mas estamos na batalha aí para conseguir virar esse jogo, porque realmente o riso no campo corporativo é fantástico, é uma das melhores ferramentas, e eu digo por experiência, porque eu já pratiquei isso e continuo levando essa prática lá para dentro, né? Então, as pessoas que entendem, que têm essa sensibilidade para entender, acabam saindo lá na frente, acabam se destacando, tendo suas lideranças. E o que é interessante também é que tem pessoas que ainda não são líderes, mas se utilizam do humor positivo, né, da descontração, para se destacar nas equipes. E, infelizmente, essa pessoa, quando é promovida por conta, né, dessa diferenciação que o bom humor proporcionou a ela perante a equipe, acaba, a partir do momento que ela se torna líder,
muitas vezes ela acaba virando a chave, dizendo, não, agora eu sou chefe, agora eu não posso mais brincar. Infelizmente, isso também é uma realidade. Mas estamos aí na batalha para conseguir fazer com que o riso ganhe o destaque que ele merece no ambiente corporativo. Olha, Marcelo, a minha líder me pede direto para me fazer yoga do riso com os pacientes. Às vezes eu me sinto até abusada, mas eu gosto. A minha líder me pede de forma oficial, para implementar lá na instituição de forma oficial. E aí, às vezes, eu me sinto, poxa, é só isso que ela quer de mim, mas eu gosto. Só isso não, é tudo isso, viu, Zemar? É tudo Gente, isso. olha só, eu vou ter que cortar, porque eu preciso sair dessa, até porque já estendeu a proposta, mas eu tenho que ter uma consideração e uma reverência por quem me trouxe para esse âmbito, que é o Sandro. Ele agora está participando de uma live que é para o pessoal que vai vir. Mas eu gostaria de encerrar, infelizmente, cara, está tão rico que eu tenho que cortar na própria carne, vocês acreditem. Mas o fato é que eu tenho que ser fiel a quem me colocou, quem me proporcionou essa possibilidade de estar aqui dividindo isso com vocês. Mas antes de encerrar, eu queria propor um minutinho de riso, agora sendo ousado e propondo fazendo uma nova proposta, que a gente possa rir por uma infância saudável, certo? Vamos lá? Um minutinho? Muito bem, muito bem, muito bem. Yeah! Amores, muito obrigado. Agradeço muito. O vídeo vai estar disponível no canal do YouTube com o nome de Teoria do Riso. Eu vou colocar o link lá. E eu espero que vocês possam comparecer sábado que vem novamente, no mesmo horário. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu vou ter que encerrar. Maravilha. Lembra de salvar aí, né, direitinho. Não sei como faz, mas você deve saber. Sim, sim. Olha, só o riso salva. Só o riso salva. Abraço todo mundo. Tira o compartilhamento de tela para a gente fazer uma foto. Isso aí, quem quer? Alguém faz, porque, cara, graças a Deus, eu deixei com eu faço a foto. Agora tira o compartilhamento de tela, porque eu só vejo seu computador. Então tá. Eu faço a foto. Obrigado, Sebastião. Espera aí que eu vou exibir a galeria inteira. Agora todo mundo rindo aí. Valeu. Meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Lindos e lindas, até sábado que vem. Deixa eu primeiro, cara, só para garantir aqui, eu vou dar o stop na gravação.